Sabe aquele filme que o herói é completamente casca grossa, mas tipo muito casca grossa? Eu não tô falando de poderes sobrenaturais não, tô falando de superpoderes. Não é isso. Tem aquela galera que aposta em artes marciais, habilidade pura, casca grossice do caramba, né? Aquele personagem que você contrataria como guarda-costas se você pudesse. É desse tipo de gente que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui, casca grossa. Hoje vai falar sobre isso. Que é isso? Os melhores, né? Pô, um bom herói, para e pensa, um bom herói, ele não precisa ser um Jedi ou ter superpoderes pra botar medo em todo mundo. Não, na real, a chance dele botar medo até aumenta se ele não tiver nenhum recurso desse tipo, né? Tipo, superpoderes, esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso indica que o sujeito é totalmente casca grossa, ele é forjado na raiva, ele é temperado no badass. Não são muitos hoje em dia que conseguem isso, você sabe disso. Hoje em dia tá escasso esse tipo de herói, né? Eu tentei fugir dos óbvios, né? Tipo, Rambo, por exemplo, né? Não vou botar isso aqui na lista, não. Então a gente chegou numa lista aqui bem variada, bem legal, com clássicos e também heróis mais modernos. Olha, eu quero ver vocês nessa lista aqui, esse cara não é tão casca grossa assim, não. Duvido. É aquela galera que tu vai botar o olho e falar assim, porra, tá faltando cara assim hoje em dia. Não importa a época, galera, só importa que os vilões pensem, ah, não, esse cara de novo não dá não, né? Se liga nesses mitos agora. Indiana Jones. Metade músculo e metade cérebro. Essa é a receita perfeita para criar um dos maiores protagonistas do cinema, o Indiana Jones, interpretado de forma genial pelo também incrível Harrison Ford. O cara, ele é um cientista, um estudioso, um rato de biblioteca, né? Mas isso não significa que ele não dá conta do recado na hora de descer a porrada em nazista e todo tipo de gente doida, né, que ele já encontrou por aí. E na maioria das vezes ele sai levando a melhor. Ele usa o conhecimento que ele tem pra mapear a situação, pra não cair em armadilhas, né, coisas desse tipo. E a essa altura já ficou famoso, com certeza. Todas as sociedades secretas e neonazistas devem conhecer o Professor Jones. Ah, e tudo isso sem derrubar o chapéu, que é muito importante. Ben Richards. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Se você não assistiu O Sobrevivente, né? Filme de 1987, que eu assisti na época, tinha fita VHS. É baseado num livro do Stephen King, você não sabe que você tá perdendo se não ver esse filme. I'll be back. Killian, I'll be back. Aí eu tô falando pra você que eu vi. O protagonista dessa história é o Ben Richards, interpretado por quem? Quem que interpreta ele? Ninguém menos que Arnold Schwarzenegger. É um cara que ele é jogado numa arena de gladiadores subterrânea, ok? Aquelas coisas mais modernas, é no futuro isso. Aí com câmeras lá dentro que transmitem o negócio pro país inteiro, tipo um reality show. E tem um monte de gente doida, sabe, com motosserra, descarga elétrica, todo tipo de arma, tudo caçando ele e um grupo de pessoas lá embaixo. E ele jogado lá embaixo, culpado por um crime que ele não cometeu. E o Richards não é casca grossa só por não ser pego. Ele também consegue apagar alguns dos chamados stalkers, esses perseguidores do programa de TV, sabe? Como também ele consegue subverter a ordem de tudo, conquistando até mesmo a torcida do público sanguinário, né? Aquela galera que tava torcendo pra que ele morresse, começou a torcer pra ele. Tipo, todo mundo tava doido pra ver o Cio pegar fogo com ele, depois o contrário. Filmaço, filmaço. E com o protagonista dá orgulho pra extensa lista de protagonistas casca-grossa do Arnoldão. Eu acho até que fazer uma lista de personagens casca-grossa sem botar o Arnoldão, vocês iam até mandar um subscribe, né, cara? Vocês iam se desinscrever, ele tem que estar na lista, né? Ellen Ripley. A Ripley da franquia Alien também é uma heroína interessante, porque ela não começou casca-grossa, entende? Ela não nasceu assim. Ela foi desenvolvendo essas habilidades de badass profissional ao longo da série de filmes, quando ela precisou aprender a lidar com esses bichinhos simpáticos, chamados de xenomorfos. É claro que foi na base do trauma, entende? Que ela perdeu a tripulação inteira e foi a única sobrevivente lá no primeiro filme. Mas isso acabou transformando ela numa verdadeira fortaleza, a ponto de peitar a rainha dos xenomorfos lá pra frente. Eu, sinceramente, não teria coragem de fazer isso. Lógico, não teria nessa lista aqui, mas eu nunca conseguiria estar nessa lista. Mas a Ellen Ripley teve coragem disso e muito mais. Merece muito respeito a personagem da Sigourney Weaver. Beatrix Kiddo, a noiva. Aqui a gente já tem o inverso. Beatrix Kiddo, ou Black Mamba, já era uma assassina profissional extremamente respeitada dentro do esquadrão assassino das Víboras Mortais. Acontece que ela foi traída pelos colegas matadores no dia do casamento dela, o que rendeu pra ela outro apelido, a noiva. Em Kill Bill 1 e 2, a gente acompanha a motivação e a vingança da noiva contra toda essa galera, todos os capangas, né? E isso significa muita gente, muita violência, muito sangue, muitas cenas absurdas. Ah, e é um filme do Quentin Tarantino, né? Então pode multiplicar tudo que eu tô falando aqui por 10. Mas resumindo, Beatrix Kiddo é quase uma entidade imortal que tem como combustível a mais pura vingança, ódio, total sangue nos olhos.
e nada, nem ninguém sobra vivo no caminho dela. É uma beleza de se ver. Maximus Decimus Meridius. Meu nome é Maximus Decimus Meridius, comandante dos exércitos do norte, general das legiões de Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e eu vou ter minha vingança nessa vida ou na próxima. Porra, galera, aqui, ó, na boa, só pra esse trechinho de texto que entrou pra história, o personagem do Russell Crowe em Gladiador merecia estar nessa lista, com certeza. Mas quem viu esse filme épico sabe que o espanhol é muito mais que só blá blá blá. O cara cumpre o que promete. E a vingança dele não era contra qualquer um, era só contra o imperador romano. Para conseguir isso, ele luta em várias arenas, planeja táticas de defesa, organiza os outros gladiadores e ainda conquista o povo nas arquibancadas. É coisa de mestre, é uma virada de mestre. O mundo realmente girou para ele. A luta final contra o vilão do Joaquin Phoenix só não durou 2 minutos, porque o imperador usou cheat, né? Trapaceou. E mesmo assim perdeu, tipo Dick Vigarista, né? Trapaceia e sempre perde. Não tem como, o cara é uma máquina. Sarah Connor. Falando em máquinas, a Sarah Connor de O Exterminador do Futuro, olha ele ali, né? Se tornou uma especialista em acabar com elas ao longo dos filmes da saga. Mesmo quando a atriz Linda Hamilton voltou, já mais velha, né, no filme mais recente da franquia, a personagem já tinha se tornado uma casca grossa tão brava que isso só acrescentou. Eu acho que o olhar dela mais velho, eu acho que quando o personagem volta mais velho, com os traços mais velhos, a gente vê mais casca-grossice, né? E pensar que lá no começo ela era aquela mocinha indefesa, né? Fugindo do Arnoldão. Pô, a Sarah Connor evoluiu demais enquanto personagem. Mentalmente ela já não é mais a mesma do começo. Ela passou por muita coisa. Ela viu e ela soube de muita coisa. Mas fisicamente também não. Hoje ela é muito pior, eu posso garantir pra vocês. Vocês estão vendo aí, né? John Wick. E pra fechar, não teria como fazer essa lista sem um badass do momento. John Wick, né? Aquele que os inimigos conhecem só como Baba Yaga. E só isso já é o suficiente pra fazer os maiores mafiosos do mundo borrarem as calças. Basta voltar no primeiro filme e ver a reação de todo mundo quando o moleque conta que bateu nele e matou o cachorro dele. Lembra disso? Em quem que você bateu? Quem que você bateu? Porra. Essa era a última coisa que ele poderia fazer. Sociedade secreta de assassinos e criminosos do mundo inteiro respeitam o cara como se ele fosse um deus. O John Wick não é só mais um cara de filme de ação, né? Aquilo que o Keanu Reeves faz é quase sobrenatural. O cara desafia a morte e tem, tipo, uma determinação de aço. As cenas são só parte do show. Se o John Wick tem um objetivo, ele vai ser cumprido. Não tem o que fazer. E não mexe com o cachorro do cara, pelo amor de Deus, deixa quieto. Agora uma missão. Eu quero que vocês montem a lista 2. Comenta um badass aqui embaixo, um casca grossa aqui embaixo. Eu tenho certeza que você vai mandar uns casca grossa, até mais casca grossa que eu mandei aqui. Então vamos, eu juro, essa lista 2 eu vou fazer rápido. Já tô olhando os comentários, que eu sei que vocês mandam bem pra caramba. Toca aqui, se inscreve no canal, mas olha, essa lista vai vir em breve, muito em breve, vinda de vocês. Então se inscreve com o sininho pra gente poder relembrar todos os nomes que vocês vão colocar aqui. Eu vou trazer uma cena casca grossa de cada um. Então valendo, se inscreve com o sininho e até o próximo. Valeu, fui!